Amém. Deus abençoe a todos. A filha, o irmão Cleuber, né, e a sua esposa estão aqui, né, e o irmão Geraldo também, né, irmão Geraldo? Eu creio que é uma grande satisfação, né, ver uma neta batizar, né? Graças a Deus, a filha do irmão Cleuber, ela batizou a Ana Vitória e também o neto do irmão Theo, né? O filho do irmão batizou hoje também. Ele é ainda uma criança, mas a gente não pode. A gente sabe que é uma criança, né? Mas se decidiu batizar, como que a gente vai? A gente não pode parar, né? A gente não sabe por quê. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa e a gente não faz, aí a gente fica sendo culpado, né? Então, ele resolveu batizar, então a irmã, fica em pé, por favor, você que batizou e o menino aqui, ó. Esses dois batizaram hoje, tá? Deus abençoe vocês, tá? Pode assentar, por favor. Então, cada dia Deus acrescenta os seus, né? Eu creio que também é uma satisfação para os pais também, e eu fiquei muito alegre também do irmão Cleuber me ligar, falou: minha filha resolveu batizar. Eu falei: nós vamos encher o tanque hoje, amanhã nós vamos encher. Foi ontem que ele me avisou. E assim, Deus, eu creio que é da vontade de Deus, né? Então, o que nós podemos fazer, a gente fez, né? E vamos continuar fazendo também, né? Então, nós vamos continuar orando pelos irmãos, né? Que sempre a gente fala aqui, irmão Divino, irmão Geraldo Castro, Sebastião, irmã Sebastiana, irmão Joaquim, irmão Daniel, né? E pastor Joel também, que sempre nós não podemos esquecer dele e da esposa também, e está precisando muito de nossas orações, né? Porque ele já tem dificuldade para andar, ainda com esse problema, e a esposa também, praticamente andando com andador, né? Então fica bem difícil, né? Então nós vamos continuar orando por eles, orando por todas as pessoas que estão doentes, né? Claro, né? E nós vamos continuar orando e pedindo a Deus para ajudar essas pessoas, não só elas, mas também se tiver alguém ouvindo, né, através da internet, nós estamos aqui para orar para todos. É claro que não ouvindo porque está doente. Eu creio que tanto nós que estamos aqui, quanto quem está ouvindo pela internet, o mais importante é ouvir a palavra de Deus para a cura da alma, né? É o mais importante, né? Porque às vezes a gente fala muito de doença, mas a doença pior é a doença da alma. Então, e o que cura essa doença é a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é a melhor cura, sabe? Que existe é a palavra de Deus. Jesus chegou até a comentar a respeito dele, disse: vós sereis meus amigos se fizer o que eu mando. E a única coisa que ele pede para nós é ouvir a palavra, né? Então, nós vamos continuar ouvindo, né? Ouvindo a palavra e crendo que Deus vai nos ajudar. Vamos ficar de pé e vamos ler uma escritura. Nós vamos ler Isaías 40. Eu vou, claro que vou pregar hoje respondendo uma pergunta, depois eu vou ler aqui, falar com os irmãos qual é a pergunta. E como pergunta, eu nunca gosto de responder uma pergunta assim: é isso, não, vamos pregar sobre o assunto, né? Vamos começar lá de Gênesis para cá e pregar sobre o assunto. Por que essa pergunta? Vocês está aí em cima. Porque o sétimo anjo deveria estar na terra no tempo da sua vinda? Então, aí nós vamos pregar sobre esse assunto, né? Essa é uma pergunta que me fizeram. Então vamos aqui, Isaías 40, a partir do verso 9.
Isaías 40, está falando aqui de João Batista. João Batista é esse anunciador que nós vamos ler aqui. É ele que anuncia essas boas-vindas do próprio Deus na terra, né? Então vamos ler aqui. Verso 9: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente, levanta e não temas, e diz à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. E as que amamentam ele guiará mansamente. Essa é a escritura e o que esse Deus veio fazer na terra no tempo que ele veio aqui. Vamos orar e lembrar desses pedidos que estão aqui. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia, crendo que o Senhor está aqui para nos ajudar, Pai. Meu Deus, o Senhor é Espírito, o Senhor é a Palavra, e o Senhor também é Espírito. E por isso nós estamos aqui crendo que o Senhor está presente para nos ajudar. E depende, Senhor Deus, da maneira que nós chegamos a Ti. Meu Deus, se nós chegamos com reverência, é claro que o Senhor falará e nós ouviremos a Tua voz, Senhor. E o Senhor falará conosco, como sempre o Senhor tem feito. As gerações do passado, Pai, gerações já há 6.000 anos atrás, milhares de gerações passaram por essa terra, Senhor. A maioria não quiseram dar ouvido à Tua voz, mas a minoria ouviu a Tua voz, Senhor. E eles estão, meu Deus, guardados por Ti, Pai. Meu Deus, salvos pela Tua graça, porque eles deram atenção àquilo que o Senhor falou no passado, Pai. E nós estamos aqui, Pai, crendo que nós estamos dando atenção naquilo que o Senhor está falando e naquilo que o Senhor está fazendo nesta hora, Pai. Ajuda nós, Senhor, que não haja nenhuma decepção, Senhor, no dia do juízo para nenhum de nós, Senhor. Que nós possamos chegar lá, Senhor Deus, no juízo, meu Deus, salvo e sem nenhuma dívida a pagar, Senhor. Meu Deus, que todas as nossas dívidas sejam pagas aqui, Senhor. Que tudo que nós fazemos, que nós podemos arrepender, Senhor, nesse corpo ainda, que o Senhor nos deu para arrepender, viver aqui na terra, Senhor, e arrepender de todas as coisas que nós fazemos, Pai. Meu Deus, se nós dessemos conta, Senhor, nós não faríamos nada errado, mas nós não damos conta, e por isso o Senhor morreu na cruz do Calvário, sabendo que ninguém dava conta, Senhor. O Senhor pagou o preço para cada um de nós, e nós agradecemos por aquele sacrifício, Senhor, por esse sangue que foi derramado ali, Senhor, para pagar o preço para cada um de nós. E assim nós entregamos todos os irmãos, Senhor, que estão doentes, Pai, para que o Senhor possa, meu Deus, tirar toda a enfermidade, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode estar presente na casa de cada um, Senhor. E nós cremos, Pai, que esses irmãos que nós citamos, eles creem que nós estamos aqui reunidos nesta hora, Senhor. E nós estamos orando por eles, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia. E também, Senhor, nós pedimos misericórdia, Senhor Deus, por essa moça, Senhor, e esse menino que batizou hoje, Senhor, para que a Tua graça alcance todos os dias da vida deles aqui na terra, Senhor, que o Senhor abençoe a vida deles, meu Deus, dando eles força, Senhor, para
lutar, porque na verdade é uma luta, Senhor, constante, mas que o Senhor esteja com eles e também conosco, Senhor, porque nós precisamos da Tua graça também, Senhor. E assim nós pedimos mais uma vez, fala conosco nessa noite, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Eu estava falando sobre essa pergunta que me foi feita, porque às vezes nós lemos a mensagem, como a mensagem brecha, o sétimo anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Então, para mim explicar isso, eu tenho que começar lá em Gênesis. Na verdade, que essa escritura que eu li aqui, vocês já notaram algo aqui muito importante. E como sempre nós falamos, e isso para o mundo hoje é uma ofensa muito grande, mas para nós é o poder de Deus na terra. Quando nós falamos sempre que os dois profetas maiores, às vezes alguém pode falar, mas só que o próprio Jesus falou sobre Moisés. E a própria Bíblia diz que ele falava cara a cara com Deus, mas só que Jesus mesmo disse que João Batista, até aquele tempo, ele era o maior homem que já pisou na terra. Então, não é que a Escritura contradiz, é que a Bíblia fala a verdade e nós temos que crer. Agora, por que João Batista foi o maior até aquele tempo? Porque ele apresentou Deus na terra. Vocês notaram a Escritura aqui? Tu, anunciador de boas novas, estava anunciando que Deus estava na terra. Quando ele apresentou Jesus, ele estava mostrando, isso aí é Deus, isso aqui é Deus, e nenhum outro homem pode fazer isso. Por isso, então a Bíblia não mente, Deus não mente, né? Não, a Bíblia diz que todos nós somos mentirosos, mas Deus não pode mentir. Então o que Deus fala é verdade. Então João Batista, vocês notam que ele apresentou Deus, eis aí o vosso Deus, está vendo? Porque, na verdade, que nós vamos notar que os dois únicos que pôde dizer, ó, Deus está aí, foi ele e esse mensageiro aqui. Deus está aqui. Então, agora vamos começar desde Gênesis, só para os irmãos entenderem uma coisa aqui. Esses dois homens. E outra coisa, todo lugar, nós vamos ver que toda vinda, em todo sentido, você vai notar que as pessoas salvas têm que conhecer Deus como homem. Deus foi um homem na terra. Por isso que ele foi chamado Filho do Homem. Toda salvação está ligada ao Filho do Homem. Nenhum homem pode salvar, mas Deus, como Filho do Homem, ele salvou as pessoas e está salvando. Hoje ele está aqui na terra como Filho do Homem. Exatamente como nós vamos aprender isso, para o rapto acontecer e os irmãos das eras ressuscitar, ele tinha que aparecer aqui como Filho do Homem, para trazer salvação para todos. Salvação não, eles na verdade eles já foram salvos, porque creu na palavra de Deus. Mas durante as eras eles creram na manifestação de Deus como Filho de Deus. Mas Filho do Homem ressuscita todos. Isso é uma boa coisa para a gente entender. Então vamos voltar lá em Gênesis. Vamos notar uma coisa. O que sobrou daquele velho mundo, quando ele acabou com a água, foi Noé e os seus filhos. E as noras, é claro, a esposa e as noras. Vocês vão notar uma coisa aqui, que o próprio Noé, que passou para o outro mundo e viveu 350 anos, ele não pôde pregar nada. Ele chegou no mundo aquele mundo dos 2000 anos atrás, ele chegou sendo um lavrador, e Noé foi lavrador da terra. Mas nada ele pôde fazer. Mas ele deixou 3 filhos para trazer 3 raças de pessoas, que é Sem, Cão e Jafé. E esses 3 trouxeram
Sem os judeus, Jafé, os samaritanos, e Cão, os gentios. Então esses 3 filhos de Noé encheram a terra dessas pessoas, e por isso que em Gênesis, eu até anotei aqui só para os irmãos ler depois, Gênesis 9, 20, Noé foi lavrador da terra. Gênesis 11, do verso 1, toda a terra era de uma mesma língua, antes que esses 3 rapazes trouxeram essas gerações, esse povo. Todo mundo falava a mesma língua, mas quando veio esses 3 aqui, aí mudou tudo. Então, outra coisa que vocês têm que entender, os 3 reis magos também tinha a ver com isso. Cada um daqueles representava um grupo desse. Um deles representava Sem, o outro representava Jafé e o outro representava Cão. Você viu como que Deus faz as coisas? E esses 3 filhos de Noé encheu a terra, mas já não falando mais a mesma língua. Aí cada um foi falar uma língua diferente. E é por isso que você vai notar que quando chega esse ponto, é claro que todo mundo falava de Jesus, desde o jardim do Éden, lá quando, em Gênesis 3, ali a gente nota que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, e a semente da mulher é Cristo. Veja que desde Gênesis, desde que o pecado começou em Gênesis 3, mas já foi prometido a semente da mulher para ferir a cabeça da serpente. Em outras palavras, aquele filho do homem seria a salvação de toda a humanidade. E é por isso que João Batista apresentou ele como Deus. Eis aí o vosso Deus. Agora, nenhum dos demais fez isso, sabe? O próprio Moisés, que era um dos maiores profetas, diz que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E esse profeta era o próprio Jesus. Está vendo? E Jesus, quando veio lá, João Batista que apresentou ele. E João Batista, olha irmão, vocês notem em São João, capítulo 1 ali, o próprio, ou 2 ali, a gente nota o seguinte, como um mensageiro, quando ele vem, ele não toma o lugar de Deus, nem de jeito nenhum. Deus é Deus. Nenhum homem pode tomar o lugar de Deus, mas pode apresentar Deus. Vocês notam que quando eles perguntaram, porque todos eles conheciam a lei, e a lei dizia que Deus ia levantar um profeta. Quando João Batista chegou, ele falou: você é profeta? Não, não sou profeta. Você é Elias? Não, eu não sou Elias. O que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Porque se ele falasse que era profeta, ele tomaria o lugar de Cristo. E Cristo era o verdadeiro profeta que ele estava apresentando. Eis aí o vosso Deus, aquele Deus profeta. Vocês notaram? Porque ele é tanto, irmão, se vocês vão notar, como eu já dei uma pinceladazinha, que hoje ele apresenta como filho do homem para salvar ou para levantar os irmãos de todas as eras. Não é o mensageiro que levanta, é Deus que levanta o povo. O poder de Deus que está aqui vai levantar todos. Eles dependem de nós nesse ponto, sabe? Por isso você olha lá, lá. Você olha as eras da igreja, está lá, a era de Laodiceia embaixo, o Espírito Santo ali, e a cabeça, você sabe que a cabeça é Cristo. Efésios, no livro de Efésios, aqui você lê, você nota que ele é a cabeça. E ele é o ministério, ele não é a cabeça, vamos dizer assim, ele não é aquele homem que vai sair do lugar de intercessão para encontrar com a noiva, ele não é, aquele está glorificado. Ele está aqui como ministério do Filho do Homem. Ministério é uma coisa, ministério é para salvar as pessoas,
Quando ele sai de lá e vem nas nuvens, ele não salva ninguém, porque ele vem glorificado e vem buscar um povo que realmente ele já salvou. Então, vocês têm que entender que a parte filho do homem termina hoje exatamente para levantar um povo. Vocês notaram? Vamos, eu vou citando escrituras, eu anotei aqui, mas talvez não vou nem ler. São João, por exemplo, aqui, São João 4, do verso 1 a 14, depois 39 a 41, do mesmo capítulo. Ali vocês notam que Jesus, quando apresentou aos judeus, porque são 3 raças de pessoa, samaritano, judeu e samaritano. Quando ele veio como filho do homem, ele foi para os judeus samaritano. Os judeus não aceitaram, mas os samaritanos aceitaram. Agora, por que os judeus não aceitaram? Porque ele vai ter que retornar a eles. São Mateus 24, verso 29 a 31. Ele volta como filho do homem para os judeus, para que eles sejam salvos. Senão, eles não são salvos. Ele tem que apresentar a eles como filho do homem. Agora, como ele vai apresentar para os judeus? Moisés e Elias vão apresentar Jesus para eles. Está vendo? Não é que Jesus vai aparecer. Tem muitas pessoas que acham que ele vai aparecer com uma mão furada. Não. Ele pode aparecer com mão furada para incrédulo. Como aquele discípulo falou assim: se eu não ver ele assim e assim, eu não creio. Aí Jesus falou: ó, incrédulo, aqui, ó, está aqui minhas mãos furadas. E bem-aventurado aquele que não viu e creu. Está vendo? Então, ele não vai aparecer com mão furada para os judeus. Ele vai aparecer através de Moisés e Elias. Moisés é a lei, e Elias representa os profetas. Então apresenta esses 2 profetas lá, para dizer assim: ó, aquele Deus que vocês esperavam, vocês já mataram ele. Está vendo? Aí vocês vão ali no livro de Zacarias 13, vocês vão notar isso. Zacarias 13, eles vão ficar chorando, dizendo: por que nós fizemos isso? Mas por que Deus não apresentou ou fez isso para eles lá? Porque Deus nos deu uma chance. Aqui está em São João também, vocês podem ler depois. São João, eu até anotei aqui, ó, São João 1, do 9 a 13. Pelos judeus rejeitar, o que Deus fez? Deixa eu ler, porque aí fica mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu ler aqui, São João, capítulo 1, do 9 a 13, está escrito assim: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. É Jesus, está vendo? Quem criou o mundo foi Jesus. Jesus não é uma segunda pessoa, Jesus é Deus em carne para nos salvar. Por isso que nós sempre falamos, quando Deus fez o homem, ou criou o homem lá e colocou ele na carne lá, e diz assim: olha, eu vou colocar uma lei para você, se você errar, você morre. E aí Adão morreu, está vendo? Porque naquela posição que Deus tinha ali, ele não podia perdoar ninguém. Ele é o Criador e não podia perdoar ninguém. Ele só pode perdoar a pessoa em Cristo. Leia Efésios capítulo 2, que vocês vão entender. Todo perdão é em Cristo. Em Cristo Deus nos perdoa. Em Cristo Deus nos perdoa. Deus não pode perdoar ninguém através, como Ele é Espírito, e naquele Espírito ali, Ele é juiz. E juiz não pode perdoar. Tem que ter um advogado para defender. E o próprio advogado é Ele mesmo. Jesus é o nosso advogado. Então Jesus nos defende diante daquele juiz. E Ele mesmo é o juiz. Está vendo? Ele é o juiz, Ele é o advogado.
Está vendo? Então, aí, ele mesmo que deu a lei, ele mesmo cumpriu com a lei. Quando você errar, você morre. Então, aí, o que ele fez? Ele nunca errou, mas ele foi lá e morreu no lugar daqueles que erraram. Está vendo? Por que Jesus foi na cruz? É porque ele errou? Não, nós erramos. Ele foi lá e pagou o preço por nós, sabe? Então, e nós que somos ignorantes, né? Nós que somos ignorantes. Quando Deus fala uma coisa, nós temos que crer. Então, aí ele continua ainda dizendo aqui: veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem era dele? Os judeus. Jesus não disse que a salvação é dos judeus? A salvação começa lá. Mas só que eles tinham que rejeitar por amor a nós. E quando os judeus rejeitaram, aí nós aceitamos. Se eles não rejeitassem, nós não teríamos nenhuma oportunidade. Os gentios vieram de Cão. E você pode ver que tudo que vem de Cão, até o pai de Abraão era o maior idólatra. Lê na Bíblia que vocês vão notar que o pai de Abraão era o maior idólatra que tinha. Está vendo? Então, Deus tirou Abraão do meio dos idólatras e pôs Abraão como pai de todos nós. Está vendo? Mas o pai de Abraão mesmo era um idólatra. Mas Deus separa os seus, sabe? Então, aí diz aqui, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Vocês notaram aqui? Quer dizer, essa foi a oportunidade para os gentios, a partir de Atos 2:38 para cá. Então, por isso que o batismo tem que ser em nome de Jesus Cristo. Aqueles que creem em seu nome. Então, a partir de Atos 2 para cá, então Deus entra, e vocês notam que primeiro ele foi filho do homem. Durante as eras, ele é filho de Deus. Mas no milênio, ele é filho de Davi. Mas no entremeio, filho de Deus e filho de Davi, ele entra para revelar a nós como filho do homem. Para que a noiva levanta da terra. Para que os filhos de Deus, os últimos, reconheçam Deus em carne humana. Agora, você vai pensar como? Você vai notar que os judeus, quando Jesus estava na terra, os judeus não conheceram Jesus por causa da carne. Mas Jesus falou assim: olha, se vocês não creem em mim, creem pelo menos por causa das obras. As obras que eu estou fazendo, só Deus pode fazer. Hoje é a mesma coisa. Se você notar o que aconteceu nesse ministério, você vai saber que só Deus pode fazer aquilo. O homem não pode. Então você deixa o homem para lá. Crê em Deus. Crê que Deus está na terra. Deus está na terra exatamente para tirar um povo da terra. Como noiva. Aí vocês vão notar outra coisa. Quando ele apareceu para o nosso pai Abraão ali, ele apareceu como um homem. Vocês já notaram que aquele homem comeu carne de boi, comeu bolo que Sara fez? Mas o que aquele homem fez? Ele fez algo que nenhum outro tinha feito, ou ele mesmo nunca tinha feito aquilo. Ele disse assim: ó, Abraão, eu vim cumprir a promessa, Sara vai ter um filho. E Sara, na velhice que ela tinha, ela duvidou lá no coração. Aquele Deus estava lá para comer bolo que Sara fez, falou assim: olha, por que Sara está rindo?
Aí ela disse que não, ele falou, não, você riu, você está duvidando, está vendo? Agora, aquilo é Deus, só que Deus estava numa carne humana, para provar que ele voltaria do mesmo jeito. O próprio Jesus, sendo Deus na terra, ele disse, assim como foi lá, será na vinda do Filho do Homem. Agora, Filho do Homem, irmão, não é William Branham, tá? Não é William Branham, não. Ele tinha que vir através de um homem para falar com o povo, mas não é esse homem que é Filho do Homem, não. Filho do Homem é o ministério, é Jesus na terra. Para quê? Ele está aqui exatamente para tirar o povo, porque se o povo não crê nele como Filho do Homem, porque durante as eras ele foi Filho de Deus, então eles não tiveram todo o conhecimento, mas dessa vez ele disse, mas na voz do sétimo anjo todo o mistério seria revelado. Então o sétimo anjo tinha que estar na terra no tempo da sua vinda. Mas qual vinda? Não é que ele vem buscar o povo, não. A vinda que ele viria para preparar o povo para sair da terra. Filho do homem não é que tira, o Filho do homem não vai tirar o povo da terra. Filho do homem está preparando o povo para sair da terra. É o Filho prometido que tira o povo da terra. E ele vem nas nuvens. Sabe? Então, nós temos que entender várias vezes sobre o Filho do Homem e o que é vinda. Vinda do Filho do Homem é uma coisa, vinda para buscar o povo é outra coisa. Por isso que a maioria fala, Jesus está vindo, mas eles esquecem que a primeira coisa é ser preparado. Está vendo? Eles esquecem, Jesus está vindo, todo mundo sabe de Jesus, e ele vem mesmo, ele vem buscar um povo, mas vem buscar um povo que creu naquilo que ele falou. Vocês notam que quando João Batista chegou na terra, dificilmente tinha um para crer, dificilmente, a maioria, João Batista pregou só 6 meses, mas poucas pessoas creram. Por isso que hoje é a mesma coisa, o engano sempre foi assim, o diabo gosta de enganar as pessoas, mas o eleito, ele não é enganado. O eleito reconhece Deus antes que ele vá embora. Daqui mais uns dias, o mundo vai saber que o que estava acontecendo aqui era verdade, mas nós temos que saber agora. Você tem que saber agora que o que está acontecendo é verdade. Não é depois, não. Quando o rapto acontecer, claro que todo mundo vai saber que era verdade. Por quê? Porque a grande tribulação começa. Aí começa os movimentos maiores, claro que já tem muitas coisas acontecendo, mas nunca pensa que isso é grande tribulação. Grande tribulação, ninguém tem vontade nem de comer. Quando a grande tribulação entrar mesmo, as pessoas esquecem até que existe comida na terra. Porque é um dos maiores sofrimentos, porque São Mateus diz que nunca houve um tempo como o que vai haver. Nunca. E você sabe que no passado teve fome, no passado que os pais matavam o filho para comer e matava o filho de um, depois do outro, matava o filho do outro para comer. E diz que essa é pior do que aquela. Então, irmão, e Deus está dando livramento para nós. Esse é um dos maiores livramentos hoje, é você crer que Deus está na terra, como Filho do Homem. Como Filho do Homem. Vocês notaram que eu estou explicando. O sétimo anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Agora, aí as pessoas confundem. Por quê? Por que confunde? Porque dentro da própria mensagem as pessoas já confundiram isso, mas nós não podemos confundir. Filho do homem é uma coisa, vinda para buscar é outra coisa, tá? E quando essa vinda acontecer para buscar, Moisés e Elias aparecem na terra. E o que Moisés e Elias vêm fazer na terra? Apresentar ele como filho do homem para os judeus, porque eles rejeitaram ele como filho do homem.
Mas vocês notaram o que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, eles foram cegados porque eu ceguei eles, por amor aos gentios. Mas aí a gente nota que até hoje o véu está posto sobre eles. Mas quando Moisés e Elias chegar, o véu é tirado. E aí eles reconhecem Deus através de 2 profetas. E por que você não reconhece através de um? E aí? Você vai deixar Moisés e Elias chegar lá para você reconhecer que Deus foi representado aqui? Aí é triste demais, né? Porque quando Moisés estiver pregando lá, não tem mais salvação para os gentios. Como eu comecei a falar, e os gentios, eles vieram de Cão. Nós viemos de Cão. Nós viemos de Cão. Jafé era o samaritano. Veja como os samaritanos aceitaram Jesus. Lê São João, capítulo 4, que vocês vão ver como que os samaritanos aceitaram a Jesus. E por que os judeus não aceitaram? Porque eles não podiam aceitar. Mas os discípulos e aqueles que eram salvos naquele dia, aceitou. Mas veja como que Jesus insistia em mostrar os judeus, os salvos, que eles deveriam crer no Filho do Homem. São Mateus 17. Ele mostrou uma visão para eles que vai acontecer ainda para os judeus. Ele mostrou uma visão, e a visão era que Moisés e Elias apareceu. Moisés e Elias apareceu no corpo teofânico e Jesus estava em carne. E Jesus teve que transfigurar e ficar com eles. Jesus saiu da posição da carne e foi lá, aí estavam os 3 lá. E aí eles ficaram maravilhados. Pedro, como hoje, toda hora é uma igreja aqui, outra ali, né? Pedro já ficou tão satisfeito, vamos fazer 3 tabernáculos. Um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Aí os 2 desapareceram, só ficou Jesus. Está vendo? Hoje tudo é assim, ó, é uma igreja aqui, outra ali. Não, Deus só tem um povo na terra. Deus não tem tantas igrejas, Deus só tem um povo na terra. E esse povo está procurando servir e fazer a vontade dele aqui na terra. Então vocês notam que quando fez aquilo, aconteceu, e eles ficaram tão empolgados com a visão, que Jesus falou assim: não conteis esta visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Mas por que ele falou aquilo? Para eles lembrar que aquilo lá ainda ia acontecer, e eles estavam esquecendo o que estava acontecendo. E aí eles perguntaram: Senhor, mas e o Elias que tem que vir? Os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro. Ele falou: Elias virá primeiro. Vocês notaram aqui? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo que para vocês o Elias já veio. Aí ele já tinha passado por alto o mensageiro e o próprio Jesus, como Filho do Homem. Mas Jesus despertou eles, e eles então eles reconheceram que era João Batista. Está vendo? Já era seguidor de Jesus e não sabia que João Batista era o mensageiro. Pense bem, irmão, pense bem. Sai daqui com a mente sã, com a mente de Cristo, que você entenderá tudo. Porque ninguém entende nada da palavra se não tiver a mente de Cristo. Então, com a mente de Cristo, nós entendemos todas as coisas, sabe? Então, aí vocês notam que Jesus sempre despertou o povo. Hoje é a mesma coisa, está aí claro diante de nós. As mensagens estão aqui claras para nos despertar. Porque tem pessoas que falam assim: tem gente que fala, essa mensaginha é a mensagona para hoje. Porque as pessoas têm que entender isso, como eu falei de Noé.
Noé não tinha nenhum livrinho como nós temos. Noé só tinha a própria voz da boca dele, falando: ó, Deus falou comigo. Deus falou comigo. E não falou, e é tanto que o último profeta daquela época, que tinha morrido, já tinha morrido há muitos anos atrás, era Enoque. E Enoque nunca tinha deixado aquilo, porque aquilo só Noé podia fazer. Você sabe que Noé era apenas um fazendeirinho que tinha lá. Ele não era considerado um profeta, mas era um homem temente a Deus. E Deus escolheu aquele homem para falar assim: olha, faz uma arca. E disse para o povo que eu já arrependi de ter feito o homem sobre a terra. E é claro, naquele tempo, já desde que Deus tinha arrependido, é claro que não entrou mais ninguém na arca, só entrou o que Deus falou. Pense bem, 100 anos de pregação para construir uma arca. Deus falou assim: vai entrar você, seus filhos, e você já viu que eu já li aqui, eu posso provar pela Bíblia. E Noé não tinha nenhum filho quando Deus falou com ele. Gênesis 10 ali, você vê que quando o Sem, que era o mais velho, teve um filho que era o neto de Noé, Sem estava com 98 anos depois da arca. Aí dá para você contar, ver se a arca durou 100 anos para fazer. Ele estava com 98 anos, então ele nasceu depois que a arca tinha começado a fazer. O filho mais velho de Noé. Então todos os 3 filhos dele nasceu na construção da arca. E Deus já tinha falado que Noé: vai entrar você, a esposa, os filhos e as noras. E ele não tinha nem nora nem filho, mas Deus sabia que ele ia ter. E ele acreditou naquilo. E ele não fez como Sara, não. Ele acreditou. Você nunca viu Noé falar assim: já pensou um homem com 500 anos agora ter filho? Já pensou? Nós falamos: Abraão tinha 100, mas Noé tinha 500. Se vocês querem ler a Bíblia, que vocês vão ver. Deixa eu ler, para vocês notar aqui, se era ou não era. Aqui, Gênesis. Pode ser que eu não responda a pergunta toda, mas na verdade eu estou respondendo, né? Essa pergunta. Então, diz aqui, ó, Noé, deixa eu ler só uma parte, aqui, 6 aqui, né? Aqui, ó. 6, a partir do verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, e essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Está vendo? Agora, você vai pensar assim: mas não entendi nada. Vamos aqui no 5, verso 32. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé Sem, Cão e Jafé. Ainda não deu para entender, né? Vamos mais na frente, então. Já que sempre a Bíblia tem resposta. Gênesis capítulo 11, verso 10. Essas são as gerações de Sem. Sem era o filho mais velho. Sem era da idade de 100 anos e gerou Aspaxade 2 anos depois do dilúvio. Respondeu ou não? Está vendo? Você está vendo como que a Bíblia interpreta? Deus é o seu próprio intérprete. Ninguém precisa de interpretar a Bíblia, não. Vocês notaram que Noé tiveram seus filhos depois de 500 anos. Porque Deus já tinha falado que só eles iam entrar, ninguém mais entrou. Pense bem, 100 anos de pregação, e Deus já tinha falado 100 anos atrás que nenhum daqueles ia entrar na arca. E que para entrar na arca era só os 2 que estavam vivendo e os outros que iam nascer.
e as noras, para ele fazer isso que ele fez aqui, ó, para que quando entrasse Jafé, sem cão Jafé, Deus podia então fazer o que ele fez aqui, enviar João Batista para apresentar a Deus, falar assim, ó, vocês só vão ser salvos se vocês crêem que Deus é um homem. Eu sei que vocês não estão ainda entendendo. Quando Deus veio aqui na terra, João Batista apresentou ele como: eis aí o vosso Deus. Mas quem era Jesus? Não era um homem? Pois é, mas aquele era Deus homem, o Deus homem. Eis aí o vosso Deus. Em outras palavras, esse aí vai tirar o pecado seus. Esse é o único que pode tirar. Nenhum dos profetas que viveram podia pagar o preço, mas esse vai pagar. E por isso que João Batista podia dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo? Por isso que eu falo que a incredulidade é triste no homem. Quando João Batista falou isso, São João 1, aqueles judeus que estavam ali, que estavam vendendo pombo, cordeiro e tudo mais, tinha que parar de vender na hora. E não parou. Por quê? Porque eles não entenderam nada da mensagem. Hoje a maioria está desse jeito. Não entende nada da mensagem, é a única coisa a levar chicotada. Isso era João capítulo 1. Quando foi João capítulo 2, olha Jesus com as orrague dentro da túnica. Chegou lá no templo, não pregou nem nada. A pregação dele foi corda, rei nas costas. Ele podia ter chegado e falado assim, irmão, só para vocês entenderem. Ele podia ter falado assim: esse homem que está falando que eu sou o cordeiro, ele é o meu mensageiro. Mas Deus não precisa disso, não. Deus te deu um espírito para você conhecer. Você reconhece Deus pela vida que Ele te deu, pelo espírito que Ele te deu. Como eles não reconheceram, o próprio Deus com as orrague na mão agora. Mas Deus não é amor? É, mas Deus é juízo também. E aí foi corda nas costas e tudo que tinha, derrubava as mesas, tudo, derrubou tudo. E sem... O que ele ia falar? Vocês estão fazendo a casa de meu pai casa de ladrão. Tá vendo? Em outras palavras, assim, ó, o próprio mensageiro já me apresentou como cordeiro. Você não precisa estar fazendo isso mais não. Eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, Deus não precisa falar isso com o eleito, não. Com o mundo ele fala, mas o mundo não recebe nada. Mas o eleito apenas um olhar de Deus para o eleito, ele sabe. Ele sabe, ele conhece a palavra, ele conhece quem é Deus, ele sabe quem é Deus. Então veja aqui, deixa eu ler algo aqui que eu deixei anotado aqui, só para os irmãos verem uma coisa. Escute bem aqui, a mensagem é: os chamados para fora. Você crê que você foi um chamado para fora? Esse chamado para fora significa assim, ó, você não está mais cercado por um nome chamado igreja, ou um nome chamado tabernáculo. Você é o tabernáculo. Nós somos o tabernáculo de Deus. Então não confia em quatro paredes, confia na palavra de Deus, porque senão você vai ficar igualzinho lá, porque a mensagem ela te tira desse sistema. Todo sistema é do diabo. Vocês viram a política como está aí? Toda política é do diabo. Sabe? Toda política, o diabo está. Por isso não dá nada dá certo. Nada dá certo. Política na igreja, o diabo está. E quando não tem política, então Deus pode trabalhar. Mas se tiver política, Deus não pode. Deus não mistura com essas coisas. Não mistura. Veja aqui, parágrafo 33 dessa mensagem, os chamados para fora. Não será maravilhoso naquele dia? Você não está feliz hoje
de estar vivo para ver o Filho do Homem se revelando para a igreja? Está vendo? É isso que você tem que entender. Agora, você não vê ele, mas ele é a palavra. É quando você escuta isso aqui, é como se você estivesse escutando ele diretamente. E levar isso no coração. É a mesma coisa. Noé podia falar assim: ó, Deus falou que o mundo vai acabar, e vocês têm que entrar no arca. Aquilo era Deus falando. Eles deram ouvido? Não. Mas o dilúvio veio e matou todos. Agora não é um dilúvio, agora é fogo. O mundo vai ser queimado. Malaquias 4, não deixará nem raiz e nem ramo. Quer dizer, tudo que não presta. Está vendo? O que Paulo diz? Miserável homem que sou. Esse miserável homem tem que acabar. Deus vai te dar um que não é miserável. E para ele me dar um, eu tenho que aceitar a sua palavra, eu tenho que me corrigir. Ou nós precisamos de corrigir. Para o miserável ficar para fora. Tá? Aí ele vai te dar um que não tem miséria. Tá? Um que vai viver eternamente. Mas para isso, enquanto você estiver nesse miserável aqui, você tem que ter a vida dele, para que esse miserável fique e você toma um outro. Por isso Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele diz que deu graças a Deus por Jesus Cristo, assim não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então é isso. Então diz: ó, não será maravilhoso naquele dia? Você não está feliz hoje de estar vivo para ver o Filho do Homem se revelando para a sua igreja? No dia em que o Filho do Homem for revelado, o que ele fez, o que ele faz, revela-se em misericórdia primeiro, viu aqui? Por isso que enquanto ele estiver aqui, é misericórdia, mas quando Moisés e Elias voltar para lá, o juízo cai sobre a terra. Então, da próxima vez, ele se revela em juízo para condenar aqueles que rejeitaram a misericórdia. Agora é o tempo. O que é ele revelar-se em misericórdia? Salvando sua alma, dando a você sua vida e te dando gozo ao invés de tristeza, fé ao invés de medo, cura ao invés de doença, revelando-se a si mesmo, a você em misericórdia, da mesmíssima forma que ele fez lá atrás. E se ele está fazendo isso agora, quão distante está o rapto e o juízo? Quantos entendem o que eu estou falando? A Escritura, o revelado do Senhor Jesus. Ele está revelando exatamente isso, porque o rapto, irmão, vai acontecer, mas a pessoa tem que conhecer isso. Então vamos lá. Daqui eu quero ler pelo menos essa parte aqui. Agora pense. Esta é a primeira vez que já foi feito desde que ele esteve aqui na terra. Notou? Que ele revelou aos judeus, eles rejeitaram. Ele revelou aos samaritanos, eles aceitaram, como filho do homem. Aquela mulher reconheceu, e aquela mulher é de má fama. Mas só que ela tinha Deus no coração. O sacerdote que disse que eram os grandes, rejeitaram a Jesus. Mas a mulher samaritana aceitou. E para aceitar, o próprio Jesus fez como ele fez lá nos dias de Abraão. Ele revelou o segredo do coração da mulher. Porque ele chegou e falou, pediu água para ela. Falou assim: mas você sabe que você é judeu e eu sou samaritana. E nós não comunicamos. Mas ele diz: mas se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria, ele te daria água que salta dessa vida para outra. E ela interessou. Mas só que antes dele dar água para ela, ele falou: vai lá buscar seu marido. Porque ele queria revelar o segredo do coração dela. Tá vendo? Vai lá buscar seu marido. Eu não tenho marido. Ele disse: você falou a verdade. Você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. E isso você disse com verdade. Mas ele queria, era aquilo mesmo.
Ele queria que ela descobrisse que ele era um profeta, que Deus era aquele grande profeta que estava na terra. E ela disse: vejo que tu és profeta. Está vendo? E então aí ela começou a falar: ó, nossos pais sempre falou essa verdade, que quando o Messias viesse, ele faria essas coisas. Ele disse: sou eu que estou falando com você. O que impediu? Nada. Ela aceitou na hora. Deixou água para lá e correu, foi avisar o pessoal lá. Eles chegaram e depois disso você encontra, eu creio que é Filipe, indo lá em Samaria pregando o Evangelho. Em Samaria. E por que não pregava em Jerusalém? Ele tinha rejeitado. Por amor a nós, é claro, né? Então, deixa eu rapidinho aqui para me terminar. Quando ele se revelou aqui na terra para os judeus, como que ele fez? Filipe foi e chamou Natanael debaixo da árvore. Quando ele veio a Jesus, Jesus disse quem ele era e onde ele estava antes dele vir. E isto fez dele um crente. Vocês já notaram que eu já li aqui na mensagem? William Branham, não era William Branham, era Deus revelando aqui, que quando aquela mulher chegou para que o irmão dela, a irmã, fosse curado, mais ou menos essas palavras, ele falou assim: olha, sua irmã está em outro país. Irmão, ele tem isso. Agora, quem é que conhecia uma coisa daqui? Só Deus. Eles estão em outro lugar, eles não estão aqui. E eles têm isso. Deus prometeu que ele faria isso aqui e fez. Agora, quem que ele ia usar aqui agora? Lá eram 2 homens. João Batista era o mensageiro, Jesus era o cordeiro. Aqui o cordeiro não precisa de mais cordeiro. O cordeiro já morreu no nosso lugar. O cordeiro é a própria palavra. E a palavra está sendo revelada a nós. Está vendo? Mas através de quem? Através do próprio mensageiro dele. Agora, o mensageiro não podia fazer aquilo. Só Deus podia. O mensageiro não podia criar esquilo. Deus é que cria. Mas Deus criou esquilo para provar que Ele vai criar um corpo para mim e para você. É para isso que Ele criou esquilo. Para me dar fé que era Deus fazendo aquilo. Não é esse homem. Esse homem aqui, ele partiu, está esperando pela ressurreição, como eu estou esperando. Ele também está esperando pela ressurreição. Sabe? A própria mensagem que ele pregou vai fazer com que ele levante. E vai fazer eu ser transformado se eu ainda estiver vivo. É a mensagem que ele pregou. Sem essa mensagem, ele ficaria no pó da terra também. Então prova que não era ele, é Deus. Então diz aqui, eu vou ler só os 35, porque já está passando a hora. E quando ele se revelou para os samaritanos, como que ele revelou? Para a mulher no poço, e ele disse que havia o que havia de errado com ela. Ela disse: eu percebo que tu és profeta, Senhor. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele fará essas coisas. Ele disse: eu sou ele quem fala. E ela correu depressa à cidade e disse: venham ver um homem que me disse as coisas que tenho feito. Não é esse o Messias? Venha ver um homem que fez, um homem. Ela conheceu que aquele homem era o Messias. Você está vendo? Irmão, é isso que nós precisamos de entender. Não seja um incrédulo. Sabe com certeza que Deus está aqui. Nós somos homens, esse homem aí é um homem, mas a palavra que já foi deixada aqui é o Messias. O Messias é o revelador da palavra. O Messias revela o segredo do coração, sabe? Por isso que ele usou uma pessoa para fazer isso.
a pessoa, e deixou a palavra aqui para mim crer que Deus já está aqui como Filho do homem. E quem crê, irmão, vai ter o corpo transformado. Quem não crê, vai ficar. Não importa, não é o bom desejo, todo mundo deseja, todo mundo quer ir para o céu. Mas só vai quem aceita a verdade, quem obedece. Não é. Já pensou quem quer ser perdido? Ninguém, todo mundo quer ser salvo. Mas como você vai ser salvo se você não aceita a verdade? Aquele sacerdote lá, estava lá pregando para aquelas pessoas, dizendo que se obedecesse eles, todo mundo era salvo. Mas quando chegou a salvação, eles rejeitaram a salvação e fez a maioria rejeitar. Porque Jesus pregou em São Mateus 23, falando que eles ficavam na porta, não entravam e não deixavam ninguém entrar. E Jesus pregou duro para eles, quer dizer, assim, vocês são hipócritas, vocês não entram e não deixam ninguém entrar, fica na porta. Como aqui, ou nós abrimos porta ou nós fechamos porta. Mas eu creio que nós estamos abrindo a porta. Você sabe quem é essa porta? Jesus. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. E Ele é a palavra. Amém? Deus abençoa. Nós vamos parar. Depois, outro dia, nós vamos continuar mais, se Deus quiser. Oração para a irmã Lenise. Está passando mal. Nós vamos orar por ela. Domingo, culto de manhã. E tem sábado também, os jovens também, e também o culto à tarde também, né? Deus quiser, nós vamos continuar, né? Até, se o rapto não acontecer, nós estaremos aqui no domingo, né? Também. Vamos colocar em pé e vamos orar pela irmã Lenise. Senhor Deus, aqui está esse pedido de oração, Senhor. A irmã Lenise, ela não está passando bem, Senhor. E eu peço, Senhor, Pai, assim como creio que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor esteja com ela ali, Senhor, e tira todo o mal. Meu Deus, tira toda a tristeza e coloca alegria, Senhor, na vida dela e no seu coração, Pai. Para ela crer, meu Deus, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é curador, só o Senhor é libertador, Pai. E que o Senhor possa libertar ela e tirar todo esse mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós pedimos, Senhor, ajuda nós, que nós possamos sair daqui abençoados, que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance a vida de cada um de nós e também as nossas famílias, Senhor. Meu Deus, lembrando daquela menina do irmão Cleuber, Senhor, aquela criancinha, meu Deus, um anjinho do Senhor ali, Pai. Abençoa aquela vidinha, Senhor, eu creio que o Senhor sempre está ali, Pai. Meu Deus, como a gente sabe, uma criança naquela condição, não tem jeito de não ser salva, é uma criança salva, Pai. Meu Deus, ajuda ela. O Senhor sabe a que propósito ela está naquela situação, Pai. Mas ajuda ela e sua família também, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós possamos sair daqui abençoados. Também ajuda as pessoas que estão viajando, eu creio que Juninho está viajando. Pai, guarda ele nessa estrada tão perigosa. E os irmãos, todos que estão viajando, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O culto de manhã é às 9 horas da manhã, tá? Vai começar. Deus quiser.